Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre duas movimentações na Câmara que aconteceram ontem que chamaram a atenção. A primeira delas é o fato de que o Mota pautou urgências de projetos que reestruturam os cargos no Judiciário. Então, 4 projetos de interesse do Judiciário foram colocados como prioridade, né, como rito de urgência, já podem ser votados diretamente no plenário, apesar de não terem as assinaturas dos líderes dos partidos, tá? O Silas Malafaia está reclamando aqui que o Hugo Mota botou para votar coisa, ao invés de botar anistia para votar, que tem o apoio dos líderes, ele botou 4 projetos que não têm os apoios dos líderes, mas que interessam ao judiciário. Só que, ao mesmo tempo, a gente está vendo aqui o Nicolas Ferreira falando que já tem 222 assinaturas pela urgência da anistia. Faltam só 35, ou seja, está muito perto de entrar a urgência da anistia, mesmo que os líderes não aceitem como é a situação que você tem hoje. Ou seja, o que está muito provavelmente acontecendo aqui é a preparação do Hugo Mota para votar a anistia mesmo. Vou explicar esse assunto para vocês. Pode parecer contraditório. Ah, não, ele está sacaneando. Não, ele está tentando acalmar o judiciário, falar que não tem alternativa, ajudar o judiciário, porque, lembra, o problema do Hugo Mota é que o STF ameaçou. Se você botar para votar anistia, a gente vai prender o seu pai, né? Estamos nesse nível. A política no Brasil chegou nesse nível de máfia, né? E o que acontece no caso? Ele vai falar para o STF, eu fiz tudo que podia, mas não consegui. Eu estou aqui ajudando, botando 4 projetos de interesse de vocês para votar aqui, para ver se ajuda nesse aspecto, mas a anistia vai acabar passando. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter Russetti do Multiverso, faz o 7 de ponta cabeça e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, pressionado por anistia, Hugo Mota pauta urgência de projetos que reestruturam cargos do judiciário. Então, essa é a história, né? O judiciário tem 4 projetos que estavam parados lá na Câmara, que significa basicamente mais dinheiro para o judiciário. Na verdade é essa. E é assim que funciona tudo no governo, tá? Sempre é por interesse, por mais dinheiro, por mais cargo, por mais coisas, e não tem como ser de outra forma, né? O governo não existe para ajudar o Brasil, para ajudar as pessoas, os brasileiros, não é isso. O governo existe para ajudar quem está no governo, para ajudar os cargos lá do STF, coisa e tal. Então, o Hugo Mota botou essa urgência desses projetos, o Silas Malafaia fez um vídeo aqui reclamando, denúncia gravíssima, porque ele botou para votar esse negócio, mesmo sem ter a assinatura dos líderes de bancadas, né? Em tese, para ele botar em votação uma urgência de projeto, teria que ter a assinatura dos líderes de bancada, né? E não, ele não tem isso. Então, isso seria um problema e coisa e tal. Mas eu consigo entender o que o Hugo Mota está fazendo aqui. Faz sentido. Lembra, qual que é o problema do Hugo Mota? Ele já tinha aceitado votar anistia. O problema do Hugo Mota, e ele quer votar anistia, porque ele sabe que ele teria um prejuízo eleitoral muito grande em 2026 se ele não votar anistia. O problema é que ele está sendo ameaçado pelo STF. Todo mundo está vendo isso acontecer. O STF puxou um caso de corrupção lá da Paraíba, lá do lugar dele lá, da terra dele lá, e está ameaçando ele, coisa e tal, falando, não, vamos abrir um cargo aqui, a gente pode fazer igual Cunha, Eduardo Cunha, né, e tirar você da presidência da Câmara, né, tirar o seu mandato de deputado e coisa e tal. E o pessoal do STF, a essa altura, não estão nem aí para nada, já estão partindo para tudo ou nada, ameaçaram abertamente o Hugo Mota. Mais do que isso, mesmo o Hugo Mota falando, não, eu vou encarar assim mesmo, foram lá e ameaçaram o pai do Hugo Mota, cara. Realmente a situação de chantagem aqui na política brasileira, o STF está virando esse negócio, esse mecanismo de chantagem pura, né, de máfia pura. Vamos mandar prender e não sei o que lá, não interessa a vontade popular, não interessa o que o brasileiro quer, não interessa o que os deputados querem, se você botar para votar, a gente vai mandar prender e arrebentar, né? Infelizmente, é a situação que a gente está vivendo hoje no Brasil. E aí o que acontece nesse caso? Não tem muito que o Hugo Mota possa fazer, ele está preso nessa história. E, ao mesmo tempo, o pessoal está avançando com isso daqui, né? O pessoal da esquerda está aqui falando que não, sem Trump e Hugo Mota, Bolsonaro entra em pânico depois de ato na Paulista, né? Ou seja, o pessoal está vendo aí, Bolsonaro não vai conseguir nada. O ato minguado na Paulista, é muito engraçado esse pessoal da esquerda falando em ato minguado, quando eles não conseguem botar 3 pessoas na rua, né? O ato grande pra caramba lá do dia 8, do dia 6 de abril, né? Ficou cheio de gente lá. Enfim, eu, sinceramente, eu já tô desistindo do Trump, tá? Eu não acho que o Trump vai fazer nada para ajudar o Bolsonaro, não. Não acho que vai ter nada, não.
O que não quer dizer que a gente não vai ter ajuda externa. Aquele processo lá que está investigando o caso do Felipe Martins, aquilo ali tem um potencial explosivo, não precisa que o Trump faça nada, o Trump não precisa nem se mexer nisso daí, já é um projeto com potencial explosivo em cima dessas coisas aqui do Alexandre de Moraes, esse projeto entre aspas, esse processo entre aspas, golpe do Bolsonaro que eles inventaram e coisa e tal, desmascarando essa coisa do Alexandre de Moraes. E, de novo, o juiz lá na Flórida pode ser até juiz democrata e coisa e tal. Lá nos Estados Unidos o pessoal tem um respeito pela lei muito maior que aqui no Brasil. Não é que eles não façam também alguma coisa direcionada politicamente, não, tá? Nos níveis mais altos acaba tendo também decisões mais políticas, mas via de regra eles respeitam muito mais as leis, o devido processo legal por lá, até porque não é algo que desperte paixões neles lá. E o crime que foi feito, né, a gente falou sobre isso no vídeo de ontem, o agente X que foi lá e manipulou os registros de entrada nos Estados Unidos lá do Felipe Martins, isso vai dar o que falar. Então, mesmo o Trump não ajudando, a gente vai ter ajuda lá dos Estados Unidos dessa forma, né? Agora, sem Trump e o Hugo Mota. O Hugo Mota, eu não sei não. A minha visão disso daqui é que o Hugo Mota está ajudando. Ele está justamente dando uma saída para o STF para mostrar, fiz o todo possível, até aprovei os seus projetos aqui que vocês estavam querendo, mas a anistia não teve jeito. Eles juntaram o negócio aqui. Olha só como é que a pessoa da esquerda está apavorada aqui. Governador do Mato Grosso do Sul declara apoio à anistia do 8 de janeiro e entra em conflito com o PT. Porque estão dizendo aqui que o Eduardo Riedel foi eleito com o apoio do partido do Lula e não sei o que lá. Pô, quem se importa, cara? O Lula quando apoiou alguém nas últimas eleições, piorou a situação, não ajudou nada, né? Então, o Eduardo Riedel, que é tucano, né, foi eleito lá no Mato Grosso do Sul e teria tido apoio do PT, mas agora está apoiando a anistia. O problema é muito simples, é o que eu falo para vocês, o STF está lutando contra o povo brasileiro. A vontade popular é pela anistia. Então eles vão brigar, vão ameaçar prender, vão ameaçar estourar deputado, e não adianta, porque os deputados eles querem, político quer voto. E só tem voto onde o povo brasileiro interessa. Não adianta quantas ameaças o STF faça, no final das contas as pessoas vão. Aqui, ó, mais de 100 deputados da base do governo, tá? Esses aqui são deputados da base do governo. Tudo bem que a base do governo inclui União Brasil, inclui um PSL, né? União Brasil, cadê os partidos? Tá aqui, ó. União Brasil, PP, Republicanos, que são 3 partidos que também estavam mais pro lado do Bolsonaro do que pro lado do Lula. Mas em tese fazem parte da base do governo Lula e tem um monte de assinaturas. Ainda tem a assinatura do PSD, que nem é de direita, é de centro-esquerda, né? É o partido do Kassab, 17 assinaturas tem lá. Lembra, essas assinaturas aqui não é só o pessoal que apoia o projeto, não. É o pessoal que apoia o projeto a ponto de botar um nome lá, sabendo que pode sofrer sanção do Lula e do STF, né? Aliás, o pessoal do Metrópolis, aqui todo chateadinho aqui, olha só, essa é a lista dos congressistas que apoiaram a anistia do partido de base. Vai lá, Lula, corta as verbas desse pessoal aqui, Lula. Corta a verba deles, Lula. O que esse pessoal não percebe é que, no final das contas, eles sabem que, esses deputados sabem que vão perder a verba do governo Lula e não estão se importando mais. Está todo mundo querendo abandonar a base do governo Lula porque já viram que o governo Lula está afundando. O pessoal, todo deputado gosta de roubar, gosta de dinheiro. A gente sabe, não tem jeito, todo mundo gosta de dinheiro também, todo mundo gosta de dinheiro. Então, só que o pessoal gosta mais de se reeleger do que de dinheiro. Então, se o Lula vai cortar a verba dele, não quer dizer nada. De novo, o grande problema do pessoal da esquerda, do pessoal do STF, é esse, é que a vontade popular brasileira está nesse sentido, né? Então, eles estão desesperados porque tem um monte de assinatura. Já o Nicolas colocou aqui, ó, já tem 222 assinaturas pela urgência. Faltam 35 apenas, ou seja, falta pouca coisa para conseguir o número de assinaturas. Conforme a gente tinha planejado, essa semana deve ter essas assinaturas todas até o final da semana. E daí o Hugo Mota não vai ter alternativa, porque pelo regimento da Câmara ele é obrigado a colocar a urgência em votação e, nesse caso, aprovar o caso da anistia também. Aí qual que é a saída do Hugo Mota? Ele vai falar, pô, mas olha só, mas eu tentei botar esses projetos no judiciário também. E vai até conversar com o pessoal, pô, aprova do judiciário também para deixar o juizinho feliz lá, o pessoal do STF feliz, e aprova a anistia nesse meio termo, né? Vai dar certo isso? Não sei se vai dar certo isso daí, mas isso daí me parece ser a estratégia que o pessoal está usando, e não é à toa que a esquerda está ficando apavorada aqui, porque eles estão vendo que não tem jeito. Até o pessoal da base do apoio do governo está votando com a oposição no caso da anistia, porque sabe que é um clamor popular. E não adianta intimidar o pessoal, ameaçar o pessoal. Certamente vai ter gente do Lula tentando, né, brigar com essas pessoas aqui,
Mas no final das contas é o que eu falo para vocês, ninguém está dando bola mais para apoio do Lula. O Lula, ao contrário, só piora a situação, não ajuda ninguém politicamente, né?